assim o faz. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras. E foi pelas obras que a fé se consumou. Fala assim, foi pelas obras que a fé se consumou. Vou continuar. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso foi atribuído por justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não será que foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito, fala assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, irmãos? Esse é o texto. Olha só, o tanto que é interessante que a gente pensa naquele Efésios no capítulo 2, que está falando a respeito do quê? De uma obra de salvação. E fala que a salvação, ela é dom de Deus, né? Que ela é algo para que ninguém se glorie, mas que pela fé nós somos salvos. Mas olha o tanto que essas duas coisas estão entranhadas. A fé e as obras. Por quê? Bom, se Jesus continuasse eternamente lá no reino dos céus e não tivesse vindo à terra e habitado num corpo humano, carnal, tangível, palpável, a gente teria como ter visto Cristo e ter percebido Jesus no nosso meio e a obra do Calvário se realizaria? Não. Mas Jesus veio, desceu, deixou o seu trono de glória, obedeceu o Pai e ele se fez carne. E ele habitou entre nós. Ele vestiu essa roupa apertada, justa, limitada, para se fazer como um de nós. E através disso ele remisse todos nós e fosse o unigênito do Pai. Então, a fé sem obras, ela é como isso aqui, assim, é como um corpo vazio de espírito. Então, o que adianta a gente, às vezes, ter boas palavras, bons conselhos, se essas nossas boas palavras, se esse nosso bom discurso não vier imbuído, carregado de uma autoridade de boas obras? Por quê? Porque as pessoas precisam ver, as pessoas precisam tocar, as pessoas precisam perceber que essa fé não é apenas um discurso, mas que ela tem conteúdo, que ela é palpável, que ela está encarnada em mim e em você. Então, quando o autor faz esse apelo, né, ele termina, ele dá vários exemplos. Esses exemplos que ele está falando aqui, ó, eles estão lá na galeria da fé. Qual que é a galeria da fé? Hebreus, capítulo, isso mesmo, Hebreus capítulo 11, parabéns. Lá está falando a respeito dos heróis da fé. E lá está escrito isso. Entre tantos exemplos que tem aqui, mas fala, por exemplo, lá no verso 3, que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Então está falando dos dois irmãos, está falando do livro do princípio, está falando lá do Gênesis. Então está falando de uma oferta voluntária. Ninguém pediu uma oferta. Voluntariamente ele foi lá e entregou ao Senhor uma oferta de todo o coração. Então está vendo que não é apenas palavras, um discurso, não. Existe uma ação para tornar visível aquilo que eu professo. Para dar corpo para aquilo que são as minhas palavras. Para aquilo que é a fé que já habita no meu coração, que já remiu a minha alma, a minha vida, mas agora de maneira prática eu preciso externar, tornar
a público aquilo que já foi a obra de redenção na cruz do Calvário sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a criação, ela geme. Ela está aguardando. Por quê? Pela revelação da glória dos filhos de Deus. Como que isso vai acontecer? De maneira prática. Quando a gente realiza as obras que o Pai preparou para nós. Não está escrito lá na palavra? Olha, o Pai preparou as boas obras para que vocês andassem nelas. Então o Pai já preparou para mim e para você boas obras para que a gente pudesse fazer. Para que a gente pudesse andar nelas, para que a gente pudesse revelar esse Cristo que nos amou, que um dia nos salvou. Aí, qual que é a oportunidade, né, assim, da gente fazer as boas obras? Olha só, Abraão, quando ele obedeceu ao Senhor, saiu da sua terra sem destino, ele já estava ali realizando aquilo que era uma fé. Ele não foi o pai da fé? Mas a fé dele só pôde ser provada por quê, irmãos? Porque ele teve atitudes, ele teve ações, ele agiu e andou nas boas obras que o Pai tinha para ele. Porque senão a sua fé seria apenas um discurso. Irmãos, e a fé também, ela, assim, a gente não pode esquecer de que ela é um dom de Deus. Então, de vez em quando, você tem uma fé que ela excede. Vou falar assim, bem diferente, não é uma palavra diferente, que ela transcende, né? Ela não é muito do nosso meio, mas ela é essa palavra. A fé, ela, de vez em quando você alcança uma fé que transcende, né? Que às vezes, numa situação de esterilidade, né? Eu me lembro de uma amiga um dia bater lá no portão da minha casa e falar assim, Lorena, chorando muito, nossa, eu acabei de sair com o resultado, né? Do meu esposo lá no espermograma, e ele tem 0,096%, ou seja, tinha zero, né? Tudo começa com zero, depois da vírgula, é 0% de ser pai e tudo, enfim. E naquela hora o Senhor encheu nosso coração de fé. Eu falei, deixa eu te falar um negócio, eu vou ver você grávida, e eu vou ver os seus filhos, não só um, mas mais de um, você vai ter esses filhos, vem cá, vou morar. E aí o Ricardo chegou também, e a Assunção está sobre a nossa casa, né, galera? Então foi de Deus. Está lá a Rafaela com o Sérgio, com o Tiago, com o Miguel e com todos os filhos que Deus tem para aquela casa. Então, às vezes a gente tem esse upgrade de fé, sabe? Isso é um dom, que de vez em quando ele se manifesta. Ele é um plus, ele é um a mais, ele é uma coisa diferenciada. E nisso, olha só, quem aqui já viu um atleta, uma pessoa assim do boxe, uma pessoa dessas áreas assim? Eu estava vendo uma luta ontem e fiquei pensando nisso. O Vitor, a gente estava, onde a gente estava, que eu nem me lembro, que é tanta coisa, mas a gente está... na minha mãe, tá certo, meus parentes estavam tudo aí. Então a gente estava lá na minha mãe jantando, e que é tanto de primo, parente, tio, vó e o Vitor concentrado. Falei, o que você está vendo nesse telefone? Era o UFC? UFC. E eu fiquei pensando muito, sabe, sobre essas lutas, porque fala a respeito das nossas lutas diárias. Me fala aqui, levanta a mão aí, quem é invicto? Você é invicto, Vitor? Vou te bater, garoto. Quem é invicto? Quem nunca perdeu? Nunca. Você nunca perdeu nada. Não tem invictos aqui? Beleza, então nós estamos falando com o povo certo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente pode não ser os invictos, que nunca tenham errado nada, mas nós somos o povo convicto. Porque pela fé, você está aqui de pé. Amém? Então não importa se você não é um invicto, se você já errou muito. O que te resgatou do dia que você errou, deixa eu te falar uma coisa, foi a fé. Foi a fé que você tem no seu Senhor. Acima das circunstâncias, acima dos homens, acima da igreja, acima dos ministérios. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o Brunão falou aqui, né? Nada pode te separar. Romanos, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai poder te separar desse lugar. Mas nós precisamos entender que é o seguinte, que muitas vezes o que nos resgata
das circunstâncias difíceis, do dia mal, do dia que você quer chutar o balde, do dia que você quer abrir mão, do dia que você cansa, você estressa, você fala, mas que coisa, você tenta e parece que a coisa não vai. Sabe esse dia do cansaço, o dia do choro, o dia da exaustão, igual um atleta, né? Às vezes aquele dia da exaustão. Eu me lembro do Oscar Schmidt falar assim, que ele treinava, mão santa nada, mão treinada. Ele falava isso. Por quê? Porque ele treinava até vomitar. De uma exaustão física, de uma entrega, né? Tão grande que ele treinava até vomitar. Então nós não somos do time dos invictos. Nós somos do time dos convictos. Um pouquinho mais convicto, vou dar outra oportunidade. Nós não somos do time dos invictos, nós somos do time dos convictos. Porque por convicção, né? Porque você está convicto de que Deus tem algo na sua vida, de que o seu lugar é esse, de que você é filho, é por isso que você não abre mão da mesa, de vir no dia bom, no dia mau e de estar aqui de pé. E muitas vezes o que faz essa obra nas nossas vidas é a fé. Por quê? Porque a fé lá no Hebreus 11 fala isso, olha só. Da fraqueza tiraram força. Meu irmão, isso aqui é a obra da fé. Da fraqueza tiraram força. Extinguiram a violência do fogo, estiveram prontos a ser mortos à espada. Né, fizeram os poderosos de guerra, puderam fugir dos exércitos estrangeiros, enfim, então assim, não aceitaram obter superior ressurreição, ou seja, creram naquilo que o Senhor fez, aceitaram algemas, prisões, verso 37, foram apedrejados, que mais? O mundo não era digno deles, enfim, então vai falando aqui de pessoas que pela fé aceitaram as provocações, as afrontas, as mentiras, as aflições, aceitaram a ser mortos, cerrados ao meio. Irmão, isso é obra da fé. Ninguém aceita uma coisa dessa, não. Vou cerrar aqui agora, glória. Não, gente, é uma obra de fé, é uma obra dos convictos. Mas existe isso, né? Que pela fé nós precisamos crer. Olha só, se a gente entende isso, você acha que Davi, quando estava lá de frente do Golias, que chegou e viu aquela afronta toda, aquele cenário todo, aquele gigante, falando dia e noite na cabeça do povo, malhando a galera, que é tanto soldadinho de Israel, tudo humilhadinho. E aí Davi chega e vê aquele cenário. Você acha que é fácil? Assim, do nada ele fala assim, não, tive uma brilhante ideia, vou matar esse gigante, vai dar tudo certo. Não, irmãos, foi uma obra de fé. Mas para que essa fé viesse à luz, o que ele teve que ter? Obras. Então ele foi lá fazer alguma coisa, né? Aquele povo era tudo mineiro, que ele foi levar o quê lá para os irmãos dele? Queijo. Na força do queijo, os irmãos estavam lá sustentados na guerra. E aí Davi foi, e pela fé, o que ele fez? Pegou as pedras. Onde que estavam as pedras, irmãos? Fala para mim. Onde é que estavam as pedras? Davi trouxe lá da casa dele? Estava nos pés do gigante. Amém? Você não precisa andar com pedra não, porque pela fé as pedras vão estar nos pés de cada gigante que Deus tiver na sua frente. Você crê nisso? Você não precisa carregar pedra? Para cada gigante, as pedras estão ali prontinhas. De maneira que Davi já nasceu o quê? Derrotado. Não, Golias. E Davi, vitorioso, um vencedor, porque ele já estava no time dos convictos. Olha o que foi o discurso de Davi. Rapaz, ainda hoje eu vou cortar sua cabeça. As feras dos campos, vai isso e vai aquilo. Você está insultando é o Deus dos exércitos. Davi leu um sermão. Primeiro Davi deu para ele a oportunidade de entender o que estava acontecendo. Olha que respeito. Isso é muita dignidade, né? Até no meio do combate. O que é um homem digno, né? Primeiro ele teve uma conversa com Golias. Depois ele foi lá e, na força do Senhor, venceu Golias. Então, isso é o quê? As obras. Se não fosse o Davi, meu irmão, quem que seria? Todo mundo amedrontado.
todo mundo ali escondendo as obras. É porque Deus tinha uma obra na vida dele, né? Específica. Mas eu vou te falar uma coisa. Quantas vezes Deus tem coisas, uns Golias para você derrubar aí, e você fica aí de boa, né? Quietinho, sossegado, né? E Deus doido para você levantar e andar nas boas obras que Ele tem para você, fazer o que Ele quer que você faça, cumprir o propósito que Ele quer que você cumpra. Mas aí às vezes a gente está o quê? Sossegado, acautelado, tranquilo, de boa. E não, o Senhor quer que a gente se levante desse lugar. Então as obras, elas são a revelação da fé que nós professamos. Então, sabe quando fala naquele texto assim, ó, aquele que sabe fazer o bem, acontece o quê? Comete pecado. Aquele que sabe que precisa fazer algo de bom e não faz, não é que não pensa, irmãos, e nem é que não crê, é que não faz. Ele comete pecado. Então, se Deus coloca uma palavra no seu coração, alguma coisa, você fala assim, nossa, acho que eu estou impressionado com o negócio aqui. Não, irmãos, para de chamar o Espírito Santo de impressão, sabe? Às vezes é o Espírito Santo te dando uma direção, coisa, e a gente não quer esse lugar, né, que expõe, que aperta, enfim. Mas nós precisamos entender que é o seguinte, Deus, o Senhor tem algo aqui para eu fazer. Não é apenas para eu pensar, não é apenas para eu compreender, não é apenas para eu ter um bom discurso, mas existe algo que Deus quer que eu faça. Exige esforço? Claro. Exige esforço, exige renúncia, exige abnegação, exige a gente abrir mão das nossas vontades, do nosso eu, da nossa carne, do nosso conforto. Eu fiquei pensando, quinta-feira, arrumando a igreja, porque sexta-feira tinha vigília, bagunçou a igreja tudo. Quando a gente estava indo embora, eu falei, santo é Deus, porque na quinta, que dia que rolou o mutirão aqui da pintura? Quinta, né? Beleza, na quinta-feira pintou o hall da igreja, ficou branquinho, tirou os biombos lá na frente, né? Aquela santa movimentação aqui, fez um faxinão. Aí, beleza, tava tudo bonitinho. Pra quê? Para bagunçar na sexta, oh, aleluia. Aí bagunçou tudo, cachorro quente, folia, menino e tal, aquele PT. Ficou uma bagunça o chão do hall. Falei, nossa, e tinha evento no sábado. Então os meninos ficou aqui até tarde arrumando de novo. Vieram para cá no sábado mais cedo para lavar, para quê? Para bagunçar de novo. Aí bagunçou tudo de novo no sábado, né? Aquele movimento, os jovens, aquela alegria, comida, né? Eu nem vim aqui, mas eu estou sabendo notícia. Aí, beleza. Terminou tudo no sábado à noite, vou dormir tarde, porque estava fazendo o quê? Lavando para a nossa reunião de domingo de manhã. Então, é assim, é um movimento. E esse movimento exige esforço. Abrir sua casa exige esforço? Irmãos, exige, não bagunça não. Quando você recebe visita, não bagunça a casa não. Um menino faz um xixi lá na tampa do vaso, sabe? Essas bagunças, bagunça o tapete, parece que eles entram no banheiro e dão uma sambadinha no tapete, entende? Não fica reto. Então assim, aquela baguncinha das panelas, aquele movimento, aquele barulho de prato, exige esforço. Então tudo que a gente faz na vida, sejam coisas pequenas ou grandes, exige esforço. E a gente andar num caminho de revelar a nossa fé, um caminho de obras, um caminho também de fazer e não omitir naquilo que Deus tem para nós, exige esforço, exige empenho. Mas é o lugar que Deus tem para mim e para você. Amém? Então que essa noite, assim, não quero delongar, eu quero que a gente ore, que a gente pense sobre isso, eu quero que você saia daqui essa noite pensando sobre isso. Não quero usar outros exemplos ou falar demais. Não, quero encerrar por aqui. Por quê? Porque eu quero que a gente saia daqui com essa reflexão, que seja algo do Espírito Santo ficar refletindo no seu, ficar ecoando no seu coração durante essa semana. Para que você acorde todos os dias, não apenas na sua rotina, mas que você acorde todos os dias e pense, Senhor, quais são as obras que o Senhor tem para que eu faça hoje? O que eu posso fazer hoje para o Senhor? Deus não quer apenas o nosso coração emocionado, mas Ele também quer as nossas
mãos, servindo, entregando. No dia que a gente estiver diante do Senhor, a gente for ter uma prestação de contas, o que a gente vai apresentar para o Senhor? As nossas mãos para o Senhor. Nós vamos apresentar as nossas mãos para o Senhor, né? Então, nós vamos ter uma prestação de contas um dia. E a gente quer o quê? Levar para o Senhor muitos frutos, não é isso? Amém? Amém? Então, que a gente possa entender isso, que não é apenas uma fé abstrata, mas que essa fé também vem carregada de obras concretas, que as pessoas vejam na sua vida. Nós somos cartas vivas, escritas não por mãos humanas, mas Deus está escrevendo uma história em mim e em você. Deus está escrevendo em nós. Então as pessoas precisam ver, precisam alcançar, precisam compreender do nosso discurso, da nossa fé, através das nossas ações, através da nossa fé, através daquilo que a gente faz. Não é apenas sobre crer, mas crendo também é sobre fazer. Fazer o bem, fazer alguma coisa. Engraçado que o texto, assim, ele fala de algo prático. O que é? Tem uma pessoa que entra aqui na igreja com fome, maltrapilho, bagunçado. Então, se a gente só fala assim, meu irmão, vai em paz, o Senhor te sustenta. Esse discurso ele é vazio. Então, o que a Bíblia está falando é assim, vai lá, veste roupa, dá de comer, alimenta. Então, o seu discurso vai ter peso, autoridade, coerência, relevância. Vai estar em consonância com o que você está falando. Porque senão é só um discurso. Mas nós somos do time dos convictos. Aqueles que crendo também fazem, também agem e faz o bem para as pessoas à nossa volta. Então o seu Pai vai ser glorificado no céu. Em que? João capítulo 15. Em que você dê muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé, vamos orar.